Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de geografia com a professora Kelly? Eu estou pronta, então vamos ver o que nós vamos precisar para a aula de hoje. Hoje nós vamos organizar os materiais pegando um caderno ou uma folha para anotar as atividades. Pegue também um lápis, a borracha, lápis de cor, apontador, aqueles materiais que vocês costumam usar durante a aula. Também é necessário que vocês tenham uma mesa ou uma caixa ou um livro para apoiar o caderno na hora de escrever. Agora eu vou deixar um tempinho para que vocês anotem o número da aula, a data, organizem os materiais e eu já volto. E daí, crianças, já está tudo pronto? Então, vamos começar a nossa aula? Vamos lá! Para começar a aula de hoje, nós vamos relembrar o que nós aprendemos na aula anterior. Vamos ver aqui o livro que a professora mostrou para vocês. Vocês lembram do livro Crianças do Brasil? Suas histórias, seus brinquedos e seus sonhos, do José Santos? Nesse livro, a professora contou para vocês uma história, um relato da Ivaneide, aquela menina que morava ali na beira do rio Jaci. Vocês lembram dessa história? Muito bem! A professora mostrou também para vocês aonde é o rio Jaci. Vejam lá, no mapa. Então, olhem a seta vermelha ali apontando aonde é a localização do rio Jaci. Muito bem. E daí na história, a professora também relatou para vocês que o pai da Ivaneide, ele trabalhava lá na floresta amazônica como seringueiro. Lembram disso, crianças? Vejam lá a imagem para vocês lembrarem, do pai dela extraindo o látex da seringueira. E ao lado também tem a imagem da casa aonde a Ivaneide falou que ela e a sua família moravam, a casa de Tapiri, certo? Ela também relatou que lá onde ela mora, ela não tem brinquedos, ela brinca com os animais da floresta. E daí ela contou sobre os macacos, sobre a paca, sobre o tatu, sobre as aves, E falava que eles chegavam no quintal da casa dela
E ela então brincava com todos esses animais. Lembram que nós até comentamos que o jeito dela viver, esse jeito da população, da comunidade ribeirinha viver, é bem diferente do jeito que nós estamos acostumados a viver. Lembram disso, crianças? Isso mesmo! Daí nós fizemos a nossa primeira atividade. Vamos lembrar qual foi. Sua moradia se parece com a de Ivaneide? Escreva como é o lugar onde você mora. Vocês conseguiram escrever como é o lugar onde vocês moram? Está aí no seu caderno essa atividade? Que bom! Caso não esteja ou caso você não tenha conseguido fazer essa atividade, depois você faz com calma, não tem problema, tá certo? Depois, a professora contou para vocês o que são as comunidades ribeirinhas, né? Então, nós falamos que são comunidades tradicionais que vivem nas florestas próximas aos rios, né? E aí a gente observou o tipo das casas dessas comunidades. Falamos que eles moram em casas de palafitas ou casas flutuantes. Lembram disso, crianças? Isso mesmo! Depois a professora mostrou para vocês o que essas comunidades fazem, né? E aonde que elas vivem. Então vocês estão vendo ali na primeira imagem que esses ribeirinhos, eles vivem da pesca, eles vivem da coleta de alimentos, da caça, né? E o principal meio de transporte deles são as canoas e os barcos. E ali na segunda imagem, nós vemos um mapa mostrando aonde nós temos a presença das comunidades ribeirinhas, né? E ali no mapa nós temos então na legenda as comunidades ribeirinhas representadas pela cor bem vermelho ali, né? O vermelho bem escuro, que está se destacando bastante. Então a gente consegue perceber que é mais ali na região norte do país que nós temos a presença dessas comunidades. Certo, crianças? Depois disso, nós então observamos como é que essas comunidades vivem, qual é a cultura dessas comunidades, né? E ali na imagem, então, nós temos as mulheres separando e segurando algumas folhas que são as plantas medicinais. Essas comunidades usam muito as plantas medicinais, né? Até porque não tem assim farmácia, hospital próximo aonde elas moram. Então elas recorrem às plantas medicinais para tratar de diversas doenças, certo? Também nós temos ali ao lado uma família navegando por um dos rios. E a professora conversou com vocês sobre essa tradição, né, que os pais, os avós vão passando para os seus filhos, para os seus netos, sobre como viver, então, próximo aos rios e às florestas. Então, essas informações eles vão passando de pai para filho, ok? Logo após isso, nós assistimos ao vídeo A Vida de Ribeirinhos na Amazônia. Era uma entrevista que mostrava como que essa população vive nas margens dos rios. Vocês lembram desse vídeo? Foi bem interessante, né? Mostrou o dia a dia das pessoas que vivem ali na floresta amazônica dos ribeirinhos, certo? Depois do vídeo, nós fizemos mais uma atividade, né? Vejam lá se essa atividade está no caderno de vocês. Atividade número 2, escreva ou desenhe como é a vida das comunidades ribeirinhas. E como a gente já tinha falado bastante sobre a população ribeirinha, ficou fácil de vocês então escreverem algumas coisinhas ou representarem por meio de desenho a vida dessas pessoas. Não ficou fácil? Que bom que vocês também acharam. Para terminar a aula, então, a professora fez um quiz com vocês. Lembram do quiz? Vamos lembrar juntos aqui? Então veja, a primeira frase dizia assim: os povos ribeirinhos se deslocam de trem, barcos e canoas ou carro? Barcos e canoas, muito bem. Depois nós vimos que os povos ribeirinhos moram em palafitas ou
casas flutuantes. E por fim, os povos ribeirinhos trabalham com a pesca, a agricultura, a caça, a criação de animais, o extrativismo e o artesanato. Certo, crianças? Foi uma aula muito interessante e cheia de novidades, não é verdade? E hoje, na nossa aula, nós vamos então aprender sobre a diversidade cultural dos grupos sociais. Nós já conversamos sobre o modo de viver das comunidades tradicionais e agora nós vamos então conversar sobre esses grupos sociais e essa diversidade que existe entre esses grupos. Para isso, eu vou lembrar aqui com vocês de algumas aulas que a professora Dircélia fez com vocês no ano passado, falando sobre tradição, sobre costume. Vamos dar uma olhadinha aqui então? Ela contou pra gente qual é a diferença entre costume e tradição. Vocês estão lembrados dessa aula? Puxa um pouquinho pela memória lá. Lembraram? É pouca coisa, né? Mas a aula de hoje vai ajudar a gente a lembrar um pouquinho mais. Ela falou para vocês que costume é uma tradição habitual ou uma prática frequente. E tradição é a transmissão oral de feitos, lendas, ritos, costumes, etc., feita no decorrer dos tempos, de geração em geração. Que interessante, né, crianças? E para exemplificar, a professora Dircélia trouxe para gente o quê? A história do Otávio, do filho dela, que falou o seguinte: Olá, crianças! Eu sou o Otávio e hoje vou contar para vocês sobre um costume da minha família. E aí ele contou que era um costume da família paterna dele de fazer um prato chamado reviro. Vocês lembram disso? Ah, agora muita gente lembrou, né? Do Otávio falando da avó que fazia esse prato, que até hoje eles comem, eles costumam consumir. Então, ele foi falando do quê? De um costume, né? De uma tradição da família dele, da família paterna dele, certo? E aí eu falo para vocês o seguinte, vamos ver aqui, ó. Nós sempre temos um hábito ou um costume que foi passado de geração para geração. Nessa imagem, a gente está vendo um costume, um hábito, algo que foi passado de geração para geração, que eu tenho certeza que vocês conhecem. O que é isso aqui da imagem? O tricô, muito bem, muitas crianças já falaram de cara quando viram a imagem. Então veja, o tricô, tem gente que sabe, tem gente que não sabe fazer tricô. Por quê? Porque não é um hábito, não é um costume da sua família. A minha família, por exemplo, não tinha o hábito de ensinar as pessoas mais jovens a fazer tricô. Então eu não sei fazer tricô. Mas eu sei de muitas famílias que a bisavó fazia tricô, ensinou a avó ensinou a mãe da criança e hoje a criança também sabe fazer tricô ou está aprendendo. Por quê? Porque foi ensinado, foi passado, já virou uma tradição na sua família ensinar os mais jovens a fazer tricô. Isso pode acontecer também com uma música, com um prato típico e outras coisas, entre tantas outras coisas que podem ser passadas de geração para geração, certo? Eu vou mostrar agora para vocês um vídeo que a professora Fran gravou aqui pra gente e também para as professoras de língua estrangeira, falando sobre as tradições das famílias ucranianas. Então ela contou um pouquinho desses costumes, dessas tradições das famílias ucranianas, porque o marido dela tem descendência ucraniana. Vamos dar uma olhadinha então no que a professora Fran vai contar pra gente? Slava Cristo crianças, eu acabo de fazer um cumprimento ucraniano.
Eu tenho aprendido, né, ucraniano, com a família do meu marido, porque ele é descendente de ucranianos. O avô materno dele veio da Ucrânia com 2 anos, né? Seus bisavós, seus avós vieram para o Brasil fugindo de uma guerra que estava acontecendo lá. E aqui no Brasil, eles se instalaram no Paraná, nas cidades de Prudentópolis e Irati. E mantém a cultura até hoje, né? A cultura tanto na religião quanto na culinária. É, algumas coisas eu tenho aprendido, né? E vocês já devem ter escutado, visto alguma coisa que eles preservam a questão ali da decoração em ovos, que se chama peçanca, bordados, os cantos ucranianos, né? E aí, agora se aproximando aí do final do ano, das festas, né, de final do ano, eles preservam alguns preparativos, né, para o Natal. Então, esses preparativos começam em novembro e no dia 24, que é a véspera de Natal, na preparação da ceia, as mulheres, né, preparam 12 pratos típicos ucranianos. Esses 12 pratos, eles significam os 12 apóstolos e os 12 meses do ano. Entre esses pratos, além da decoração da mesa, que é feita com feno, vela, entre esses 12 pratos estão os pães, inclusive pão doce, peixe, carne de porco, pierogi, que vocês já devem ter escutado, né? Que é um costume não só ucraniano, né? Fazem o bort, que é a sopa de beterraba, o volupiti, que é conhecido como charuto, o kuchá, que é um trigo, ele é preparado ou com mel ou com açúcar, e entre outros pratos, né? Então, na ceia, durante a ceia de Natal, é feita uma oração em ucraniana, é feito cantos em ucraniano e depois saboreia esses deliciosos pratos, né? E agora eu vou me despedir de vocês, mas eu vou me despedir em ucraniano. Então, korosha vetkar, que é boas festas em ucraniano. Espero ter contribuído aí para a aula de vocês. E daí, crianças, gostaram do vídeo da professora Fran? Que interessante saber um pouquinho dos costumes, dos hábitos, das tradições das famílias ucranianas, não é mesmo? E ela contou muita coisa interessante, principalmente dessa preservação da cultura ucraniana dentro da família do marido dela, né? Então ela falou também sobre a religião, sobre a culinária, principalmente sobre a culinária, né? Foi interessante de escutar a professora Fran contando dos pratos típicos das famílias ucranianas. E também falou sobre a decoração das pêsancas, né? E do ritual de Natal, que está se aproximando, né? Vamos combinar, está se aproximando a época de Natal. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no mapa, gente, para ver aonde que os ucranianos se instalaram quando chegaram aqui no estado do Paraná. Vocês estão vendo que a professora contornou ali no mapa aquela região de Prudentópolis e Irati? Isso mesmo. Então foi nessa região ali de Prudentópolis, de Irati, de Marechal Malé, que os ucranianos, os imigrantes ucranianos, né, que saíram lá da Ucrânia e vieram para o Brasil, se instalaram aqui no estado do Paraná, certo, crianças? Vamos ver agora algumas imagens para entender um pouquinho dessa cultura desses imigrantes ucranianos, ok? Vamos lá. Então, aqui nessas imagens, nós estamos vendo um pouquinho da cultura dos ucranianos aqui em Curitiba. Então, na primeira imagem, nós estamos vendo o Memorial Ucraniano, que fica ali no Parque Tingui. Nós estamos vendo também uma peçanca, né, bem grande ali, representando também um pouco
da cultura dos ucranianos. E na segunda imagem, nós estamos vendo um grupo folclórico ucraniano que representa toda a cultura dos imigrantes ucranianos. E agora nós vamos ver alguns pratos típicos ucranianos, dos quais a professora Fran falou um pouquinho lá no vídeo que ela gravou pra gente. Vamos dar uma olhadinha então ali nas imagens? Na primeira imagem, nós estamos vendo aquele prato que a professora Fran falou, feito à base de beterraba, né? E na segunda imagem, nós vemos um prato feito à base de repolho. Aqui no Brasil, por exemplo, o segundo prato à base de repolho, muitas famílias chamam de charuto, né? Então eles cozinham a folha do repolho e colocam ali legumes picados, uma carne moída e fazem esse prato aí mais conhecido como charuto, né? Vamos ver mais alguns pratos aqui da alimentação ucraniana. Então nós temos ali o pirog, né, que parece uma massinha feita de batatas, assim, parece um pastelzinho. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre o pirog. Então ele é feito à base de batata, de farinha, né? E é recheado aí com diversos outros alimentos. E a outra imagem que vocês estão vendo é um prato à base de batatas, né? São panquecas de batatas, ok? Agora nós vamos dar uma olhadinha nessa imagem aqui das peçancas, né? A professora Fran, se eu não me engano, pronunciou como peçancas. Eu não sei pronunciar corretamente, né? Afinal, também eu não tenho cultura ucraniana, não conheço muito da língua ucraniana para pronunciar essas palavras. Mas esse objeto, ele simboliza a vida, ele simboliza a prosperidade, ele é como um ovo pintado à mão, né? E tem muitos traços, muitas cores que são usados então para simbolizar a vida e a prosperidade entre os ucranianos, certo? Os ucranianos, eles também são muito religiosos. Então, o catolicismo, que é a religião predominante na Ucrânia, ele é praticado por quase que todos os descendentes ucranianos. Certo? Aqui nós vemos a imagem então de uma igreja que nós temos aqui em Curitiba, uma igreja ucraniana, ok? Então eu já falei bastante, já mostrei imagens sobre os imigrantes ucranianos e a sua cultura, e suas tradições, os seus hábitos alimentares. Vamos fazer nossa primeira atividade? Vamos lá? Vamos ver o que é. Você conhece algum hábito ou costume familiar que foi passado de geração para geração? Alguma comida, alguma música, festa, dança? E qual costume, qual hábito é esse? Pensem um pouquinho, se precisar, conversem com um adulto responsável por vocês para poder realizar a atividade. Tempinho para vocês!
aí, crianças, conseguiram realizar a atividade? Caso não tenham conseguido, não tem problema. Depois vocês conversam com os responsáveis por vocês para poder escrever, responder certinho sobre os costumes ou hábitos que tenham ou não, né, nas suas famílias, ok? Vamos então agora falar um pouquinho sobre esses hábitos, sobre esses costumes e tradições que estão ligados às nossas origens. Onde a gente vive, né, no lugar onde vocês vivem, onde eu vivo, nós conseguimos identificar alguns hábitos, costumes e tradições. Vamos ver ali. Será que é possível identificar a origem dos costumes e das tradições que observamos em nosso bairro e em nossa cidade? O que vocês acham? Será que é possível? Sim, né? É possível sim. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas imagens que vão nos remeter então a essas culturas e tradições de outros povos que estão presentes aqui em Curitiba, por exemplo. Vamos dar uma olhadinha? Então vamos lembrar do vídeo Curitiba, Curitiba, uma aula sobre a cidade, os primeiros imigrantes, que a professora Dircélia passou nas aulas de 2020. Vocês que estavam no segundo ano devem lembrar desse vídeo, que trabalhou muito bem a história da cidade de Curitiba. Vamos lembrar aqui quais foram esses primeiros imigrantes que chegaram aqui na nossa cidade? Foram os alemães, os poloneses, italianos, ucranianos, japoneses, franceses, suíços, sírios, judeus, ingleses, suecos, chineses, árabes, africanos. Todos esses imigrantes que foram vindo para nossa cidade trouxeram com eles suas culturas, seus hábitos, seus costumes, e nós aos pouquinhos fomos incorporando também esses hábitos, essas tradições, essas festividades que esses imigrantes trouxeram consigo, certo? Vamos dar uma olhadinha então aqui no próximo slide, que fala justamente sobre as pessoas que levam consigo a sua cultura. Como nós já pudemos perceber em todas as aulas que falamos sobre a diversidade das pessoas, dos povos, o Brasil é formado por vários grupos de imigrantes que deixaram os seus países por diversos motivos em busca de novas oportunidades.
essas pessoas vieram para o Brasil, para o estado do Paraná, para Curitiba e ajudaram a transformar esses lugares, né, com os seus hábitos e com as suas culturas, certo? O modo de vestir, o modo de falar, o jeito de se alimentar, as músicas, as datas comemorativas. Fomos de pouquinho incorporando essas tradições no nosso dia a dia, ok? Vamos ver alguns exemplos, então, de alguns povos que a gente já se acostumou e já comemora e participa das festividades deles como se fossem nossas, certo? Primeiro, nós vamos ver o festival dos japoneses, o Hana Matsuri. Vejam que interessante, né? A cerimônia do Hana Matsuri, ou a Festa das Flores, ela é uma comemoração do nascimento do Buda, certo? E esse evento ele é caracterizado por uma homenagem a Buda, com oferta de flores, de chá adocicado. E nesse festival nós temos então danças, trajes típicos, comidas japonesas, né, que são apresentados durante esse festival do Hana Matsuri, certo? Vamos dar uma olhadinha mais uma festa da uva dos italianos. A festa da comunidade do bairro de Santa Felicidade, também da região de Colombo, ela tem diversas atrações, né? E venda de comida típica italiana, né? Como a macarronada, o risoto, a polenta, danças, músicas, trajes típicos, artesanato, né? Então, a gente participa, claro, podendo a gente vai lá e prestigia toda essa festa italiana. Mais uma festa, a festa típica dos poloneses. Veja que interessante ali as imagens, né? A festa dos poloneses, ela é sempre realizada para comemorar a chegada dos imigrantes poloneses aqui na cidade de Curitiba e no estado do Paraná. Eles também comemoram com muitas danças, com muitas homenagens religiosas, né, com trajes típicos, e sempre se reúnem para comemorar datas religiosas, como por exemplo a Páscoa. Na época da Páscoa, os descendentes, né, os imigrantes poloneses, eles se reúnem para abençoar os alimentos. Então são tradições que eles foram trazendo, né, de povos mais antigos e que já se tornaram praticamente festividades aqui da região de Curitiba, da população aqui de Curitiba também, ok? E agora nós vamos fazer juntos um caça-palavras. Deem uma olhadinha lá na tela, no caça-palavras que a professora trouxe aqui para vocês. Nós vamos encontrar os imigrantes que a professora colocou ali do lado. Então nós temos alemães, poloneses, italianos, ucranianos, japoneses, franceses, suíços, sírios, judeus, suecos, árabes e africanos. Eu vou deixar essa tela um tempinho para vocês encontrarem esses imigrantes ali nesse emaranhado de palavras. Mas é um tempinho curto, hein? Vai ser rapidinho, fiquem espertos!
encontraram os nomes de alguns grupos de imigrantes? Vamos conferir aqui? Então vamos lá, acompanhem. Vamos encontrar os alemães. Vamos lá. Alemães. Olha! É aí que vocês encontraram os alemães? Vou deixar pintadinho aqui para vocês. Os próximos, poloneses. Onde estão os poloneses? Eu já encontrei, vocês já encontraram? Isso mesmo! Olha lá os poloneses. Os próximos são os italianos. Onde é que está escrito italianos aqui no caça-palavras? Foi aqui que vocês encontraram? Italianos! Ótimo! Agora os ucranianos. Onde estão os ucranianos? Ah, tá muito fácil, né? Está ali bem perto dos italianos. Olhem lá. Ucranianos. Agora os japoneses. Onde é que estão os japoneses aqui no caça-palavras? Isso mesmo, japoneses. Vou deixando pintadinho os grupos de imigrantes que nós já encontramos aqui no caça-palavras. Os próximos são os franceses. Franceses. Olha lá, franceses, perto ali dos alemães. Muito bem. Agora, os suíços. Onde é que estão os imigrantes suíços? Ótimo! Suíços! Os próximos são os sírios. Sírios, onde estão os sírios? Ali, muito bem! Sírios! Está fácil agora, né? Vamos encontrar os judeus. Onde é que está escrito judeus? Ótimo! Muito bem, encontraram os judeus. Agora os suecos. Suecos. Olha lá, suecos. Muito bem. Os próximos são os imigrantes árabes. Aonde estão os árabes? Isso mesmo, ali no finalzinho, árabes. Ótimo! E por fim, os imigrantes africanos. Está fácil, não está, crianças? Africanos, muito bem. E assim nós encontramos alguns imigrantes que se estabeleceram aqui na cidade de Curitiba e trouxeram com eles sua cultura, seus hábitos e suas tradições. Certo, crianças? Agora, nossa aula está chegando ao fim. Vamos revisar o que aprendemos hoje? Na aula de hoje, nós identificamos hábitos que podemos herdar de nossos antepassados. Também identificamos as contribuições culturais de diferentes grupos étnicos para a formação do município de Curitiba. E fizemos algumas atividades. Crianças, fiquem com beijos virtuais da professora. Até a próxima aula. Se cuidem!